Salve, salve galera, beleza? Existem duas palavras que vêm sendo muito usadas na nossa sociedade: homofobia e misoginia. Essas duas palavras vêm sendo muito usadas. Mas você sabe o que de fato elas significam? Bom, vamos lá. Muita gente diz assim, fulano é homofóbico, fulano é misógino. Mas o que de fato essas palavras significam? Qual é a história delas? Vamos lá. Eu vou falar, obviamente, do ponto de vista da etimologia, do ponto de vista da morfologia. Beleza? A palavra homofobia vem de três elementos. Ela é formada a partir de três elementos. Homo mais phobos mais ia. Homo é um radical grego que significa igual, semelhante. Já phobos é um radical grego que significa medo, significa aversão. E o sufixo ia é um sufixo grego que significa condição ou estado, normalmente. Então, quando você une esses três elementos gregos, porque você sabe, as nossas palavras, ou seja, as palavras da língua portuguesa, muitas vezes são formadas por elementos gregos e também latinos, principalmente. Então, quando você une esses três elementos, homo mais phobos mais ia, você forma a palavra homofobia, que significa o quê? Um medo ou uma aversão àquele que é semelhante do ponto de vista sexual. Então, esse homo está ligado à ideia de homossexual, e aí quando você junta esse homo mais fobia, você cria a ideia de medo ou aversão ao homossexual. Essa é a ideia que a sociedade tem, essa é a definição que nós temos da palavra homofobia. Beleza? Já a palavra misoginia vem de miso, que é um radical grego, vem de gino, que também é um radical grego, mais o sufixo grego ia. O mesmo caso do homofobia, beleza? Vamos lá. Miso significa ódio, significa raiva. E gino significa mulher ou ser do sexo feminino. Então, quando você une esses três elementos, miso mais gino mais ia, você forma a palavra misoginia, que seria uma condição ou um estado daquele que odeia a mulher, que sente raiva de mulher. Então, essas duas palavras, homofobia e misoginia, têm essa formação, beleza? Dentro da língua portuguesa. Agora, é claro que você tem que entender o que essas palavras significam para que você possa usá-las de maneira adequada. Porque não adianta apontar o dedo para alguém e dizer você é homofóbico, você é misógino, sem entender de fato o que essas palavras significam. E é óbvio, a gente tem que ter aversão, a gente tem que odiar esses dois conceitos por trás dessas duas palavras. Porque não faz o menor sentido você ser homofóbico, não faz o menor sentido você ser misógino. Beleza? Agora, entendendo todo esse pano de fundo, use essas palavras se realmente elas se aplicarem ao contexto. Agora você já sabe o significado delas e a formação delas do ponto de vista morfológico, do ponto de vista etimológico, e tenha sempre bom senso, galera, porque os ânimos estão muito animados na nossa sociedade atualmente. E as palavras têm um poder muito grande. Beleza? Tamo junto. Um beijo no coração. Fui!